Então, pessoal, vocês aí, nossos alunos aí do SEJA, professor Luiz Bezerra, a gente traz aqui para vocês uma revisão ou mesmo uma aula, uma breve aula para ajudar vocês quando estiverem estudando biotecnologia na etapa 2, se não me falha a memória, biotecnologia. Na biotecnologia vocês vão estudar sobre manipulação do DNA, clonagem, transgênicos, organismos geneticamente modificados. E entendo que para que vocês possam compreender melhor esses processos, é importante que vocês saibam o que é um gene, como é que esse gene funciona, tá certo? O que gene tem a ver com DNA, e aí pensando nisso, a gente preparou aí essa revisão, tá certo? Que vai ajudar bastante, antes de vocês entrarem nesse conteúdo, já entrarem com esses conhecimentos prévios aí que a gente acredita que sejam bastante importantes. Tá certo? Então, a gente vai passar agora para a nossa revisão, já começando aqui a mostrar uma célula eucariótica, uma célula que tem um núcleo organizado, assim como a nossa, como a célula dos animais, dos vegetais. Essas células eucarióticas que possuem um núcleo organizado, é justamente no núcleo celular que nós vamos encontrar quem? O DNA. E aí já vamos ficar ligados, DNA vai ter tudo a ver com gene. Se lembrem disso, o DNA está no núcleo, então digamos assim, os genes também estão no núcleo. Uma célula bacteriana, ela não tem núcleo organizado, tanto é que ela é chamada de célula procariótica, porque perceba, ela não tem aquela estrutura chamada de núcleo, mas ela tem o seu cromossomo, que é esse emaranhado aqui de fios, e é justamente um cromossomo, assim como o nosso, também constituído de DNA. Então aqui, digamos, ficam os principais genes também da bactéria, ficam no seu cromossomo. E aí, para entender melhor, aqui nós temos um núcleo celular, aliás, nós temos uma célula. Dentro da célula nós temos o núcleo celular, essa partezinha aqui roxa, e no núcleo vocês estão vendo estruturas que parecem um X, esses bastõezinhos aí. Cada bastãozinho desse é um cromossomo. E aí, desenrolando um cromossomo, a gente vai ver que o cromossomo é constituído por uma longa molécula de DNA. E é nesse DNA que a gente vai ver que ficam os genes. Então, os genes ficam no DNA e o DNA constitui o cromossomo que fica no núcleo das células que possuem núcleo organizado, como nós, animais, nós seres humanos, seres eucarióticos. E na bactéria também, porque ela tem um cromossomo também constituído por uma molécula de DNA, tá certo? Seguindo aqui, essa é a imagem que eu quero que fique bem forte na memória de vocês, é a imagem do DNA. É claro que a gente está mostrando aqui, pessoal, um pedacinho do DNA, um pequeno segmento. Para entender, mas já dá para entender que o DNA é uma molécula formada por duas cadeias, uma delas está representada aqui de vermelho e a outra cadeia está aqui representada de azul. Então, o DNA é uma molécula formada por duas cadeias, tanto é que se diz que a estrutura dela é a estrutura de dupla hélice, tá certo? Perceba que essas duas cadeias ou essas duas fitas, elas interagem entre si, representado aqui essa interação por essas linhas verdes, é como se fosse uma força que mantém elas unidas. Então essa é a imagem clássica da molécula de DNA para a gente poder compreender também o que são genes. E eu trago aqui a minha molécula de DNA que eu criei. Vamos imaginar que eu desenrolei aquelas cadeias passando uma pela outra, mas está aqui uma cadeia, está aqui outra cadeia, tá certo? E o que seria um gene no DNA? O gene seria uma sequência, Vamos imaginar que pode ser essa sequência aqui, que vai ser uma sequência do DNA que vai ter informação genética para a produção de um tipo de proteína. E é isso que a gente vai explicar. O que seria isso? Ter informação genética para a produção de um tipo de proteína, para codificar uma determinada proteína. A gente vai entender isso. Porque, pessoal, são justamente essas proteínas que vão determinar nossas características, como por exemplo a cor dos olhos. Se você tem os olhos castanho, se você tem os olhos azuis ou se você tem os olhos verdes. Enfim, todas as características que os seres vivos possuem, elas são determinadas por um tipo de proteína, E esse tipo de proteína essa proteína é produzida por um gene, que é uma sequência do DNA que tem essa informação genética que vai dizer, vai ser produzido essa proteína, ou vai ser produzida aquela, ou vai ser produzido mais ou menos dessa proteína, tá ok? Então isso a gente chama de gene, essa região do DNA
que tem informação genética para a produção de um tipo de proteína, essa região do DNA que codifica um tipo de proteína, a gente chama de gene. Para entender melhor o processo, eu vou até separar aqui as duas fitas, as duas cadeias do DNA, para explicar um pouquinho mais sobre o DNA. A molécula de DNA, cada uma das fitas do DNA é formada por partezinhas menores, como eu estou destacando aqui. Partezinhas menores essas que são chamadas de nucleotídeos, certo? E dentro dos nucleotídeos nós vamos encontrar substâncias que uma delas, é que eu quero destacar, que tem outras, mas eu vou destacar aqui as bases nitrogenadas, que no caso do DNA podem ser de 4 tipos. Adenina, que a gente vai representar pelo A, timina representando pelo T, citosina pelo C e guanina pelo G. Tá certo? Então, o nucleotídeo que tiver adenina vai aparecer o A, a base A. O nucleotídeo que tiver a timina, tiver a base timina, vou representar pelo T. O nucleotídeo que tiver a base citosina, vamos representar pelo C. E o nucleotídeo que tiver a guanina como base nitrogenada, vamos representar pelo G. E aí perceba que tem uma lógica aqui, compare a fita de cima com a fita de baixo. Para que essas fitas possam interagir, precisa haver uma interação adequada das bases nitrogenadas. Por exemplo, se numa fita eu tiver o nucleotídeo com adenina, ela vai interagir com o nucleotídeo da outra fita que tem timina, ATTA, certo? Adenina com timina e aqui timina com adenina. Quando o nucleotídeo de uma fita tiver como base citosina, ele vai interagir com o nucleotídeo da outra fita que tem a guanina. E vice-versa, guanina, citosina. Então, essa é a lógica de organização das duas fitas da molécula de DNA. Ela depende dessa interação entre as bases nitrogenadas. E eu quero também que fique olhando para essas bases nitrogenadas representadas por letras, porque isso tem a ver com o funcionamento dos genes, tá certo? Vamos ficar atento quanto a isso. Por exemplo, aqui eu vou separar as duas fitas do DNA e o gene, digamos assim, ele vai começar a atuar. Como é que esse gene atua? Primeiro, relembrando que o gene é uma sequência do DNA. É uma sequência do DNA que vai servir de modelo para fabricar uma outra molécula, que é a molécula de RNA, a gente vai ver. Então, bora ver aí o RNA sendo produzido. Pareia aqui um nucleotídeo que tem uracila, perceba que já é a diferença. DNA não tem uracila, tem adenina, timina, citosina e guanina. Se está chegando aqui uma uracila, não é o DNA, é uma outra substância. E essa outra substância que vai se formar, eu já estou dizendo para vocês, que é o RNA. Se tem uma timina no DNA, vai chegar o nucleotídeo que tem a adenina. Se tem citosina no DNA, vai chegar um nucleotídeo que tem a guanina. Se tem um nucleotídeo no DNA que tem guanina, vai chegar o nucleotídeo que tem citosina e assim sucessivamente. Adenina, uracila, timina, adenina, citosina, guanina e guanina, citosina. Então perceba que essa molécula aqui, esse pedaço da molécula de DNA aqui, dessa fita superior, serviu de modelo para fabricar uma outra molécula que é uma molécula de RNA, certo? Essa molécula que foi produzida é a molécula de RNA. Perceba que é diferente do DNA, ela tem uracila, o DNA não tem, no lugar da uracila o DNA tem a timina. O DNA é formado por duas fitas ou duas cadeias, o RNA é formado por uma cadeia só, por só uma fita. E por que eu estou chamando esse RNA de RNA-M? Porque aqui a gente está mostrando a produção do RNA mensageiro. E o que é o mensageiro? É o que leva a mensagem. Então perceba que, de acordo com a sequência de bases aqui do DNA, foi formado um RNA. De acordo com essa sequência de bases do DNA, nós vamos ter uma sequência de bases no RNA. Tanto é que se a gente alterasse essa sequência aqui do DNA, a gente também alteraria a sequência do RNA. Então é como se o DNA, ao servir de modelo para fabricar uma molécula de RNA, ele estivesse passando uma mensagem para a molécula de RNA. Tanto é que esse processo é chamado de transcrição. E transcrição é isso, quando se passa uma mensagem de um indivíduo para outro. Quando se passa uma mensagem, você está transcrevendo. E RNA mensageiro, porque é o RNA que está carregando essa mensagem. A gente vai entender mais na frente melhor. Prova disso, pessoal, é que se aqui fosse uma citosina no DNA, aqui seria uma guanina. Se aqui fosse uma adenina, aqui seria uma uracila. Então perceba que, de acordo com a sequência de bases do DNA, ou seja, de acordo com a sequência de bases do gene,
vai ser determinada a sequência de bases do RNA mensageiro. Em outras palavras, o DNA aqui serviu de modelo para fabricar uma molécula de RNA, que a gente está chamando de RNA mensageiro, num processo chamado de transcrição. Então, digamos que essa daqui é uma das primeiras etapas, a primeira etapa pela qual o gene atua, o gene funciona. Produzido o RNA, ele sai desse momento e vai atuar em outra ocasião. E que ocasião é essa? O RNA mensageiro ele vai atuar agora, pessoal, interagindo com outros RNAs. Por exemplo, um RNA chamado RNA-T. Por que RNA-T? Está aqui o RNA-T. E por que ele é chamado de RNA-T? Porque ele está transportando, ele está carregando um aminoácido. Então, se ele carrega o aminoácido, ele é o RNA transportador. E esse processo que a gente vai falar aqui vai participar também um outro RNA, olha aí, é o RNA-R, RNA ribossômico, o ribossomo. E aí vamos imaginar que esse RNA ribossômico, ele atue como uma mão, digamos assim, uma mão que vai ajudar o RNA transportador a percorrer e se encaixar no local adequado do RNA mensageiro, que é o que a gente vai ver a seguir. Porém, a seguir eu vou ficar trabalhando só com o RNA mensageiro e só com os RNAs transportadores, tá bom? Mas entenda que nesse processo que a gente vai falar agora, essa segunda forma na qual os genes atuam, também entra um RNA ribossômico. Então, bora lá. Está aqui o RNA mensageiro. Com ele vai interagir um RNA transportador. Olha aí o RNA transportador chegando. Esse RNA transportador, pessoal, ele vai procurar se encaixar no RNA mensageiro. Onde é que ele se encaixa? Quando as bases que ele tem aqui se combinarem, interagirem com as bases do RNA. E aí perceba, uracila, a gente já viu, interage com adenina. Citosina com guanina, guanina com citosina. Então, essa combinação aqui foi possível. Quando essa combinação entre o RNA transportador, entre as bases do RNA transportador e do RNA mensageiro der certo, quando essa combinação der certo, olha o que acontece com o RNA transportador. Ele vai embora e deixa o seu aminoácido. E aí vai vindo outros, né, RNA transportadores, que da mesma forma eles vão procurar se encaixar em algum ponto do RNA mensageiro. Bora ver aqui, ó, adenina pode se encaixar com uracila, ok. Uracila com adenina, citosina com guanina, ok. O encaixe entre as bases do RNA transportador e do mensageiro foi possível, deu certo, então ele vai embora. E eles vão deixando os aminoácidos. E à medida que os aminoácidos ficam por aí, são largados, eles vão se unindo. E quando aminoácidos se unem, formam as proteínas. E assim, pessoal, as nossas características vão sendo produzidas. Porque, por exemplo, dependendo do DNA, do gene que você tiver nos seus olhos, nas células dos seus olhos, aquele gene vai dizer se é para produzir mais ou menos proteína. No caso, uma proteína chamada de melanina. Se lá nos seus olhos o gene determinar que esse processo produza muita melanina, que é um tipo de proteína, seus olhos vão ser mais escuros. Mas se o gene das células do seu olho determinar que sejam produzidas pouca melanina, aí os seus olhos vão ficando mais claros, podendo variar aí do verde até chegar ao azul. Tá ok? Então é dessa forma, né, que acontece, que eu acabei de mostrar, que a gente inclusive chama essa etapa aqui da atuação dos genes de tradução. Porque, perceba, o RNA mensageiro, quando ele foi produzido, a sequência dele foi organizada de acordo com a sequência do DNA. Então é como se o DNA tivesse passado uma mensagem para o RNA mensageiro. A mensagem é essa sequência aqui de bases que ele carrega. E de acordo com essa sequência de bases, essa mensagem foi traduzida. E foi traduzida indicando o tipo de proteína a ser produzida. Então, quando o RNA mensageiro determina o tipo de proteína que vai ser produzida, né, pela célula, a gente chama esse processo de tradução. É o momento em que a mensagem que o RNA mensageiro trazia foi traduzida. E é dessa forma que os genes, portanto, eles atuam. Né? Recapitulando aí, o que é um gene? Um gene é uma sequência da molécula de RNA que tem uma informação genética, portanto, para no final se produzir um tipo de proteína. Né? Então, isso é o que a gente chama de gene. É por isso que ao longo do DNA nós vamos encontrar os genes. Cada sequência dessa do DNA, né, que serve, né, que tem uma informação genética para codificar um tipo de proteína. E aí, recapitulando aí inicialmente,
Nós temos no núcleo das células os cromossomos. Cada cromossomo é constituído aí por uma molécula, né, de DNA, e é justamente aí nesses DNAs que nós encontramos, os genes. Então, pessoal, é lembrar disso, né? O gene é uma regiãozinha do DNA que serviu de modelo para fabricar uma molécula de RNA, que no caso é o RNA mensageiro. Aí a gente viu que esse RNA mensageiro, dependendo da sequência que ele passou a ter, que foi uma sequência organizada de acordo com a sequência do DNA, ele vai comandar a produção de um tipo de proteína, e por isso se diz que o gene é um trecho, é um segmento, é uma região do DNA que tem informação genética para produzir um tipo de proteína. Ou alguns dizem de outra forma, o gene é uma região do DNA que tem informação genética para codificar um tipo de proteína. E eu creio que com esta breve explicação vai ficar mais fácil quando vocês entrarem para estudar, entrarem na biotecnologia, vocês compreenderem melhor o processo de clonagem, o processo da produção de transgênicos, né, de organismos geneticamente modificados. Beleza?